Milhões de pessoas estão convivendo com a glicose alta, sem sentir absolutamente nada. O mais perigoso não é a doença, é o silêncio. Enquanto você acha que está tudo normal, seu corpo pode estar enviando sinais agora, discretos, ignorados, quase invisíveis. E o pior, quando os sintomas ficam óbvios, muitas vezes o dano já começou. Hoje, você vai entender os 7 sinais silenciosos que quase ninguém percebe e que podem estar acontecendo com você neste exato momento. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Esse tipo de informação pode literalmente mudar o rumo da sua saúde ou de alguém próximo. Você acorda cansado, como se não tivesse dormido o suficiente. Mesmo depois de uma noite inteira na cama, o corpo parece pesado, a mente lenta, e qualquer tarefa simples já Nothing exige good in esforço. here. Ao longo do dia, Maybe this essa yogurt and an sensação apple? não Yeah, melhora. that could work. Pelo contrário, ela se arrasta. Você toma café tentando reagir, tenta se manter ativo, mas o cansaço volta, quase como se estivesse sendo puxado para baixo o tempo todo. Muita gente acredita que isso é apenas estresse, rotina pesada ou falta de descanso. Mas existe uma outra explicação, muito mais silenciosa e muito mais comum do que parece. Quando a glicose no sangue está elevada, algo essencial começa a falhar dentro do seu corpo. O açúcar está ali, circulando, mas não está sendo usado da forma correta. Ele não consegue entrar nas células com eficiência para virar energia. E isso muda completamente o funcionamento do organismo. É como ter combustível no tanque, mas o motor não consegue usar. O resultado disso é um tipo de cansaço diferente. Não é aquele cansaço depois de um dia produtivo. É um cansaço estranho, constante, que não passa com descanso. Você pode até dormir mais, mas acorda igual. Pode tentar relaxar, mas a sensação continua. E o mais perigoso é que esse sinal parece inofensivo. Porque ele não dói. Ele não assusta. Ele não interrompe sua rotina de forma brusca. Ele apenas vai ficando. Aos poucos, você começa a se acostumar com menos energia. Começa a aceitar que é normal se sentir assim. E é exatamente nesse ponto que o problema cresce sem ser percebido. Com o tempo, esse desgaste silencioso afeta sua produtividade, seu humor, sua disposição e até sua clareza mental. Atividades simples começam a parecer mais difíceis. A motivação diminui. E o corpo entra em um estado constante de esforço, mesmo em repouso. Esse tipo de fadiga é um dos primeiros sinais de que algo no metabolismo pode estar desregulado. E quase ninguém associa isso à glicose. Porque não existe um aviso direto. Não existe um alarme claro. Existe apenas um acúmulo de sinais sutis, que passam despercebidos na correria do dia a dia. Agora pense com atenção. Você tem se sentido cansado com frequência, mesmo sem motivo aparente? Precisa de estímulos constantes, como café ou açúcar, para se manter ativo? Sente que sua energia oscila ao longo do dia, com quedas bruscas principalmente depois de comer? Se a resposta for sim, isso não deve ser ignorado. O seu corpo pode estar tentando te mostrar que a forma como ele está lidando com a glicose não está equilibrada. E quanto mais cedo você percebe isso, maiores são as chances de evitar que esse quadro evolua para algo mais sério. Porque o problema nunca começa de forma agressiva. Ele começa assim, em silêncio, com um cansaço que parece comum, mas que, na verdade, pode ser um dos primeiros sinais de alerta que seu corpo está tentando te enviar. Você termina de comer, sente que está satisfeito, mas pouco tempo depois, a fome volta. Não é uma fome leve, é uma vontade insistente, difícil de ignorar, principalmente por alimentos específicos. Pão, doce, café, algo rápido, algo que parece resolver na hora. E então você come de novo. No começo, isso parece normal. Afinal, todo mundo sente fome ao longo do dia. Mas aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Essa fome não segue um padrão saudável. Ela aparece rápido demais e volta com frequência. Muita gente interpreta isso como ansiedade, falta de controle ou até gula. Mas, na verdade, o que pode estar acontecendo é um sinal silencioso de desregulação da glicose. Quando você consome certos alimentos, principalmente ricos em carboidratos simples, a glicose no sangue sobe rapidamente.
O corpo reage liberando insulina para tentar equilibrar esse aumento. Até aqui, tudo parece funcionar. O problema começa quando esse processo deixa de ser estável. A glicose sobe rápido e depois cai de forma descontrolada. Essa queda gera um efeito direto no seu cérebro, uma sensação urgente de que você precisa comer novamente. Mesmo que, biologicamente, você não precise. É como se o seu corpo entrasse em um ciclo de falta constante, mesmo estando abastecido. Você come, a glicose sobe, o corpo reage, a glicose cai, e a fome volta. De novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, esse padrão se repete tantas vezes que passa a parecer normal. Você começa a organizar sua rotina em torno dessa sensação. Pequenos lanches frequentes, beliscos ao longo do dia, aquela necessidade constante de algo a mais. Mas isso não é apenas o hábito. É um sinal. E o mais perigoso é que ele reforça o próprio problema. Quanto mais você responde a esses picos e quedas com novos alimentos, principalmente os mais rápidos e açucarados, mais esse ciclo se intensifica. O corpo perde a capacidade de regular a saciedade corretamente. E você começa a sentir fome, mesmo quando não deveria. Isso não afeta só o seu peso. Afeta sua energia, sua concentração e até seu humor. Porque cada oscilação de glicose traz junto uma instabilidade interna que você sente, mesmo sem entender o motivo. Agora observe com atenção. Você sente fome pouco tempo depois de comer? Tem vontade frequente por alimentos específicos, principalmente carboidratos? Sente que precisa comer várias vezes ao dia para se manter bem. Se isso está acontecendo, não é apenas sobre alimentação. É o seu corpo tentando lidar com um sistema que já não está funcionando como deveria. Ignorar esse sinal pode fazer com que esse ciclo se torne cada vez mais difícil de quebrar. Porque a glicose alta não aparece de forma óbvia no começo. Ela se revela assim, em padrões repetitivos, em comportamentos que parecem normais, mas que, no fundo, são um alerta claro de que algo está fora de equilíbrio. Você termina uma refeição, e poucos minutos depois, sente um peso estranho no corpo. Os olhos ficam mais lentos. A concentração desaparece. E surge aquela vontade quase incontrolável de deitar, ou simplesmente parar tudo. Muita gente chama isso de sono depois do almoço. Como se fosse normal. Como se fosse apenas parte da rotina. Mas não é. Esse tipo de sonolência intensa logo após comer pode ser um dos sinais mais claros, e ao mesmo tempo mais ignorados, de que a sua glicose está desregulada. Tudo começa com o que você coloca no prato. Alimentos ricos em carboidratos, como arroz, pão, massas e até certos alimentos considerados comuns no dia a dia, fazem a glicose subir rapidamente no sangue. Essa subida é rápida, quase imediata, e o corpo precisa reagir. Para tentar equilibrar essa alta, ele libera insulina. O objetivo é simples: retirar o excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células. Mas quando esse processo não está funcionando de forma eficiente, o efeito colateral aparece. A glicose sobe demais. A resposta do corpo também vem forte. E, logo depois, ocorre uma queda brusca. É exatamente nesse momento que o seu corpo desliga. Essa queda rápida provoca uma sensação de fraqueza, sonolência e falta de energia. O cérebro reduz o ritmo. O corpo entra em modo de economia. E você sente como se tivesse sido drenado, mesmo tendo acabado de se alimentar. Isso não é coincidência. É uma resposta biológica. E quanto mais frequente esse padrão se torna, mais claro fica que o organismo está tendo dificuldade em manter o equilíbrio. O problema é que, com o tempo, você se acostuma. Você começa a planejar o dia já esperando esse momento. Evita tarefas importantes depois de comer. Precisa de café para voltar ao normal. E passa a tratar esse sinal como algo comum. Mas ele não é comum. Ele é um aviso. Um sinal de que a forma como seu corpo está lidando com a glicose pode estar comprometida. E ignorar isso cria um efeito acumulativo. Porque não é só o sono. Esse ciclo de picos e quedas também afeta sua clareza mental, sua produtividade e até sua capacidade de tomar decisões ao longo do dia. Você fica mais lento, menos focado, mais reativo. E tudo isso começa com algo que parece pequeno.
Agora pense com atenção. Esse apagão acontece com frequência, principalmente depois de refeições mais pesadas ou ricas em carboidratos. Você sente que precisa de estímulos, como café ou açúcar, para recuperar a energia depois de comer? Se a resposta for sim, isso merece atenção, porque o corpo não reage assim sem motivo. Esse tipo de sonolência não é apenas cansaço. É um sinal metabólico, um indicativo de que a glicose está subindo e caindo rápido demais, e que o seu organismo está lutando para manter o controle. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil fica restaurar o equilíbrio. Porque o problema não começa quando a doença aparece. Ele começa aqui, nesse momento silencioso, logo depois de uma refeição, quando o seu corpo tenta te avisar, mas você ainda não percebe. Você termina uma refeição, e poucos minutos depois, sente um peso estranho no corpo. Os olhos ficam mais lentos. A concentração desaparece. E surge aquela vontade quase incontrolável de deitar, ou simplesmente parar tudo. Muita gente chama isso de sono depois do almoço. Como se fosse normal. Como se fosse apenas parte da rotina. Mas não é. Esse tipo de sonolência intensa logo após comer pode ser um dos sinais mais claros, e ao mesmo tempo mais ignorados, de que a sua glicose está desregulada. Tudo começa com o que você coloca no prato. Alimentos ricos em carboidratos, como arroz, pão, massas e até certos alimentos considerados comuns no dia a dia, fazem a glicose subir rapidamente no sangue. Essa subida é rápida, quase imediata, e o corpo precisa reagir. Para tentar equilibrar essa alta, ele libera insulina. O objetivo é simples: retirar o excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células. Mas quando esse processo não está funcionando de forma eficiente, o efeito colateral aparece. A glicose sobe demais. A resposta do corpo também vem forte. E, logo depois, ocorre uma queda brusca. É exatamente nesse momento que o seu corpo desliga. Essa queda rápida provoca uma sensação de fraqueza, sonolência e falta de energia. O cérebro reduz o ritmo. O corpo entra em modo de economia. E você sente como se tivesse sido drenado, mesmo tendo acabado de se alimentar. Isso não é coincidência. É uma resposta biológica. E quanto mais frequente esse padrão se torna, mais claro fica que o organismo está tendo dificuldade em manter o equilíbrio. O problema é que, com o tempo, você se acostuma. Você começa a planejar o dia já esperando esse momento. Evita tarefas importantes depois de comer. Precisa de café para voltar ao normal. E passa a tratar esse sinal como algo comum. Mas ele não é comum. Ele é um aviso. Um sinal de que a forma como seu corpo está lidando com a glicose pode estar comprometida. E ignorar isso cria um efeito acumulativo. Porque não é só o sono. Esse ciclo de picos e quedas também afeta sua clareza mental, sua produtividade e até sua capacidade de tomar decisões ao longo do dia. Você fica mais lento, menos focado, mais reativo. E tudo isso começa com algo que parece pequeno. Agora pense com atenção. Esse apagão acontece com frequência, principalmente depois de refeições mais pesadas ou ricas em carboidratos. Você sente que precisa de estímulos, como café ou açúcar, para recuperar a energia depois de comer? Se a resposta for sim, isso merece atenção. Porque o corpo não reage assim sem motivo. Esse tipo de sonolência não é apenas cansaço. É um sinal metabólico. Um indicativo de que a glicose está subindo e caindo rápido demais, e que o seu organismo está lutando para manter o controle. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil fica restaurar o equilíbrio. Porque o problema não começa quando a doença aparece. Ele começa aqui, nesse momento silencioso, logo depois de uma refeição, quando o seu corpo tenta te avisar, mas você ainda não percebe.